Bom, pessoal, então hoje a gente tem as atualizações da Casa Salto aqui e é um dia bastante importante porque é o dia de instalação da nossa cisterna. Então a gente pegou aqui um tanque de capacidade de 20 metros cúbicos, então 20 mil litros de água, que vai fazer toda a operação dos jardins aqui. E a gente já vai ter ainda ali do lado um sistema de tratamento de esgoto, uma SAT, para tratar o esgoto e reutilizar em partes também para casa. Mas voltando à água de chuva, essa cisterna foi instalada aqui agora e o processo para fazer isso, né, a gente escava esse grande buraco, faz uma cama de areia e depois tem que ser feito um preparo para ancorar através das cordas aqui, desses tirantes, esse tanque para evitar que ele se movimente e eventualmente até flutue num acidente que pode vir a acontecer se a gente não tiver esses cuidados. Então hoje foi feita toda a instalação, esse tanque foi pré-fabricado na Ecocasa, que é uma empresa de tecnologias ambientais de Limeira, e foi trazido aqui para o nosso canteiro de obra na data de hoje. Então, na verdade, o tempo de instalação desse tipo de equipamento, ele é muito maior pré do que pós cisterna tanque. O que significa? São vários dias de preparo para abrir o buraco, para preparar o buraco, para fazer viga de ancoramento, e o dia da instalação propriamente dita, que é pousar o tanque aqui no buraco, é uma manobra bem rápida ali, em 1 hora e tanto fizeram toda a fixação. Mas antes disso teve todo um planejamento e depois disso vai ter efetivamente as conexões dos tubos nas saídas que a gente está vendo aqui. Nesse caso aqui são os ladrões e do lado de lá é o cano de entrada, onde a água da chuva que foi coletada pelo telhado através das calhas vai chegar na nossa cisterna. Bom, pessoal, acompanhando aqui então a instalação da nossa cisterna, a gente tem aqui um reservatório de 20 mil litros e foi feita a instalação hoje. Então aqui a gente tem essas cintas de ancoragem do nosso tanque para que ele fique fixado aqui. Tem toda uma explicação técnica para isso que eu vou falar logo para vocês. E a gente tem agora ela apoiada numa cama de areia e depois ao redor dessa cisterna também vai ser colocado areia e terra para fechar o buraco, e o nível do solo vai deixar essa tampa para fora, que é uma tampa de inspeção para manutenção. Lá a gente tem os canos de entrada, né, por onde a água do telhado vai entrar, e aqui a gente tem um ladrão para esgotamento também. Então, assim, basicamente, como é que funciona o caso do ancoramento da cisterna, né, pessoal? A gente tem um buraco aqui que foi aberto para a implantação desse tanque. E aí tem um fenômeno que pode acontecer, que quando a cisterna estiver vazia e o solo estiver saturado de água, igual a gente está agora num período de muita chuva, você imagina que pode ter veio da água ou até o próprio solo saturado aqui. E se a cisterna estiver vazia, ela vai funcionar como um balão. Então ela vai boiar e ela realmente pode acontecer isso de sair para fora do solo. Então existem essas fitas de ancoragem que estão presas numa estrutura de concreto ali, e quando tudo isso estiver coberto com areia e terra, vai ter um peso desse material que não deixaria essa cisterna, quando vazia, flutuar com efeito de balão, igual eu disse, que acontece algumas vezes esse tipo de acidente. E aqui a gente foi orientado aí pelo pessoal da Ecocasa para criar essa estrutura e evitar esse tipo de acidente. Bom, então aqui o pessoal está instalando as toras de eucalipto roliço tratado para fazer o nosso pergolado. Então eles apoiam essas toras ali na nossa viga metálica, usando a aba da viga metálica como apoio. E aqui a gente instalou uma cantoneira para receber também a ponta dessas toras, tá? Então a gente tem uma área gourmet aqui, que vai ter pergolado e forro de madeira. E logo aqui a gente tem a varanda da casa. Então você vê que é um espaçamento, esse espaçamento aqui é o dobro daquele, porque aqui vai ter forro de bambu
E aqui na frente vai ter trepadeira. Então essa área vai ser coberta e essa área vai ter apenas plantas, tá? Então aqui o pessoal já instalou, aqui vai instalar ainda. E o forro de bambu é esse aqui, ó. Então, esse é o material que vai por cima do pergolado. E depois esse pergolado ainda é coberto com uma telha translúcida. Esse aqui é o policarbonato que vai usar para cobrir a nossa estrutura ali do pergolado. E aí a gente observa aqui que ele tem uma proteção UV, justamente para dar maior longevidade, aí, evitar que ele trinque com o sol, né? Então ele tem inscrição ali, este lado com UV é o lado que vai ficar para cima e a parte de baixo aqui vai ficar escondida no caso, né? Então esses rolos aqui agora, eles vão ser utilizados para cobrir aquele módulo da varanda e a varanda gourmet também. Bom, e aqui a gente já consegue observar o efeito da sombra do nosso pergolado aqui, né? Então veja a diferença que faz a gente ter uma área com pérgola e o efeito que isso tem aqui no nosso paisagismo, né? Então esse trecho aqui está coberto e agora na sequência a gente vai cobrir esse outro. Já aqui o pessoal está finalizando a instalação elétrica, a gente consegue observar ali na cozinha, a gente fez o balcão com estrutura de tijolo ecológico, também aproveitou para fazer a alvenaria de apoio da bancada da pia, mesma coisa, né? Usou aqui no banheiro, então a gente ergueu pequenas paredes para apoiar a bancada, pergolado aqui finalizado também da área gourmet, e ali a gente já tem um esboço da nossa churrasqueira, olha lá. Enquanto as coisas ainda não são construídas, não custa nada sonhar. Então aqui a gente já desenhou a churrasqueira, sempre seguindo o esquema de fazer as paredes em alvenaria para apoiar as bancadas de granito, né? Então aqui a gente tem o banheiro do lazer e essa área do pergolado, então dá para ver que a estrutura é toda feita em balanço, né? Então sem ponto de apoio, tá vendo, ó? A gente tem ali 9 metros basicamente de vão livre em balanço aqui, e nesse canto o pessoal já escavou o buraco do spa. Então essa casa não vai ter piscina, a gente vai ter um spa integrado com a nossa varanda. E aqui, ó, dá para ver a continuidade do piso da varanda com a cobertura e o spa sem cobertura para aproveitar melhor aí a insolação. Nossa rede de esgoto aqui, sempre respeitando jogar o esgoto para fora da projeção da casa. E aqui no banheiro também o esquema que eu faço sempre do box do chuveiro para fora com uma cobertura de vidro. E aí a gente usa muito esse artifício, né, de fazer aí os chuveiros externos. No caso aqui é um chuveiro externo parcialmente, porque ele ainda está protegido pelo beiral. A gente tem beirais amplos aqui nessa construção e aí o nosso volume do chuveiro fica ali para fora. Bom, então aqui, pessoal, a gente fez ali a abertura, né, para o nicho dos shampoos ali no banheiro. Então a gente tem aqui, que eu mostrei por fora, o nosso chuveiro externo. Então nessa região aqui, ó, eu vou ter contato com o céu.
de dentro do chuveiro. Vai ter um cano de chuveiro por fora aqui que vai ficar exposto na parede de pedra. E aqui eu já tenho um outro chuveiro que fica interno. Então isso aqui vai separar. Pode colocar um box de vidro aqui, ó. Chuveiro externo do chuveiro interno. E o nosso nicho que foi recortado os tijolos ali. E aí você abre depois dá acabamento com uma caixa feita de granito.